Então, essa aula aqui nós vamos ver sobre tipos de matrizes quanto à composição dos seus elementos. O que isso significa? Significa que nós vamos conseguir classificar uma matriz olhando para quantos elementos essa matriz tem, certo? Vamos lá. Deixa lá. Vamos lá. Ao trabalhar com matrizes, observamos que existem algumas que, seja pela quantidade de linhas ou colunas, nesse caso significa quanto a sua forma, porque a quantidade de linhas e colunas vai automaticamente influenciar a sua forma, certo? Ou ainda pela natureza dos seus elementos, têm propriedades que as diferenciam de uma matriz qualquer. Além disso, esses tipos de matrizes aparecem frequentemente na prática e por isso recebem nomes especiais. Ou seja, tem tipos de matrizes que têm nomes dedicados a eles. Tipo, esse tipo de matriz, vamos chamar isso aqui. Consideremos uma matriz com m linhas e n colunas que denotaremos por A m por n, né? Como nós já vimos nas aulas passadas, o m representa o número total de linhas e o n o número total de colunas. Não entrar em conflito com o ij, I índice da linha e o j índice da coluna, diferente desses dois aqui. Temos aqui a primeira matriz, matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? A matriz quadrada é aquela matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Simples assim, né? Por quê? Temos aqui essa matriz A, tem 1, 2, 3 linhas aqui e tem 1, 2, 3 colunas, né? Então, esse tipo de matriz nós chamamos de matriz quadrada, né? Matriz quadrada também por quê? Porque se eu pegar o número total de elementos que tem aqui dentro e eu extrair o quadrado deles, eu vou obter o número de linhas dessa matriz, ou o número de colunas dessa matriz. Ou também podemos dizer, em outras palavras, a ordem dessa matriz. Porque se é uma matriz quadrada de 3 por 3 ou de 4 por 4, ao invés de eu dizer 4 por 4 ou 3 por 3, eu só posso dizer matriz de ordem 3. Porque eu já sei que a coluna é 3 e as linhas também é 3, certo? Então, se eu extrair a raiz da quantidade de elementos dessa matriz aqui, que é 9, eu vou obter o 3, que nesse caso é a ordem dessa matriz aqui. Então, por isso nós chamamos isso de matriz quadrada. Quadrada porque eu tenho 2 aqui no índice da raiz também, certo? E outra coisa, se eu pegar esse 3 e elevar ao 2, eu vou voltar naquele 9 que eu tinha aqui dentro aqui. Quadrado é o quê? Quadrado é esse expoente aqui, expoente quadrado, que é 2, certo? Então, quando nós temos uma matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas, nós temos uma matriz quadrada. Muito simples de entender. Essa é uma matriz quadrada de ordem 3 por 3, ou simplesmente de ordem 3, né? Já que são iguais. Numa matriz quadrada de ordem n, temos que os elementos A e J, com I igual a J, formam a diagonal principal. Enquanto que os elementos I mais J, que são iguais ao N mais 1, formam a diagonal secundária. Mano, presta atenção aqui. Começamos aqui. É o seguinte. O que significa essa diagonal principal onde o A e J tem o I igual ao J? Pensa comigo. Pega esse elemento aqui. O I é igual ao J, ou seja, o número de linha, o índice da linha é igual ao índice da coluna, certo? Certo. Veja que aqui também, o número de linha, o índice da linha, queria dizer, é igual ao índice da coluna, certo? Aqui também, o índice da linha é igual ao índice da coluna. Ou seja, o que é esse primeiro 3? Não é o nosso I aqui? Certo. Esse outro 3 não é o nosso J aqui? Certo. Por isso que ele está a dizer aqui que em todos os lugares onde I é igual a J, se nós traçarmos uma linha nesses lugares onde I é igual a J, nós vamos ter a diagonal principal, certo? Que é a diagonal que começa na parte superior da esquerda até a parte inferior da direita aqui, certo? Então, o I igual a J nada mais é do que esses números que você claramente consegue ver que eles
são índices iguais, ou seja, em todos os lugares onde o I e o J são iguais, se eu traçar uma reta, eu terei ali uma diagonal principal. Não confundir com valores iguais. Estamos a tratar dos índices aqui, certo? E o que é esse I mais J igual a I mais 1, a N mais 1? O que é isso? É a diagonal secundária. Essa diagonal secundária são todos os lugares onde o valor de I mais J é igual à ordem daquela matriz mais 1. Por exemplo, aqui, veja só. O I vale quanto aqui? Vale 1. Ok. O J vale 3. Certo? Quanto é que dá 1 mais 3? 1 mais 3 dá 4. Dá 4. N é o quê? N é a nossa ordem. Qual é a nossa ordem? É 3. Já falou aqui. Ok. Agora, quando é que dá esse 3 mais 1? Dá 4. Então são iguais, tá vendo? Significa que este aqui, 1 mais 3, que é o IJ, é igual a N. N é a nossa ordem, que é 3. Mais 1. Ou seja, aqui fica 1 mais 3, 4. 3 mais 1, 4 de novo, tá vendo? Se coincidiram aqui os resultados. Então, esse coincidiu. Esse também vai coincidir. Porque 2 mais 2 dá 4, certo? A nossa ordem 3 mais 1, 4. Então fica 4, 4. 3 mais 1 também dá 4. Já perceberam, né? Então, a ideia é essa. Então, isso aqui representa a diagonal secundária da nossa matriz quadrada. E vale aqui ressaltar que toda matriz que é quadrada tem uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Outras matrizes que não são quadradas podem não ter, atenção aqui, podem não ter essas diagonais aqui, né? Dependendo do tipo da matriz que nós estivermos a ver, né? Uma matriz de 3 por 2, por exemplo, você não vai ter aqui uma diagonal, certo? Vamos lá. Elementos da diagonal principal da matriz são esses aqui, né? Que nós já vimos aqui, que é só você pegar esses dados aqui, onde o valor de I é exatamente igual ao valor do J, e a diagonal secundária da matriz são esses aqui. Nada mais é do que a repetição do que está aqui em cima. Uma observação importante aqui, quando uma matriz não é quadrada, chamamos-la de matriz retangular, como aquele exemplo de 3 por 2 que eu acabei de falar aqui, né? Uma matriz com 3 elementos, com 3 linhas e 2 colunas. Isso aqui é um retângulo. E uma tangente aqui, que eu sempre gosto de falar, é que um quadrado também é um retângulo. Tá vendo? Só que é um retângulo que tem a sua largura igual ao seu comprimento. Então acaba sendo um quadrado. Mas um quadrado também é um retângulo. Mas enfim, aqui está a se falar de retângulos que não são quadrados. Vamos lá. Matriz nula ou matriz zero. Lembra no início quando eu disse que nula quer dizer zero, né? Não posso ter zero. Só que alguém pode dizer assim, epa, Sumburani, aqui já tem 0, 0, 0, 0 tudo. Como que isso aqui é uma matriz? É uma matriz, porque aqui tem 0 os elementos, não é o 0 o valor de I nem J, nem M e nem N. O M, nesse caso aqui, seria 3. O N também seria 3. Então, apesar dos elementos serem 0, o valor de M e N não são zeros. Então, isso aqui é uma matriz válida, certo? Então, uma matriz nula é uma matriz zero. Agora, o que é uma matriz zero? Matriz zero é toda matriz onde cada elemento A e J é igual a zero. Ou seja, para qualquer I e qualquer J aplicado ao elemento A aqui na minha matriz, eu vou obter o valor zero. Significa o quê? Que quando eu pegar qualquer índice I e qualquer índice J, combinar esses índices aqui, é o zero que eu vou encontrar no elemento que eu estou procurando lá. Alguém pode perguntar, mas eu vou usar essa matriz nula para quê? Quando tivermos a ver lá embaixo equações envolvendo, operações envolvendo matrizes, vai entender por que nós precisamos ter esse negócio aqui. Certo?
Aqui temos uma matriz nula, uma matriz do tipo 2 por 3. Temos aqui uma matriz de 1 por 4, que também é nula, certo? Temos aqui matriz linha. O que é uma matriz linha? É simples, matriz linha é uma matriz que tem apenas uma linha. Isto é, uma matriz do tipo 1 por n, ou seja, uma linha por enésimas colunas, certo? Como essa aqui. É apenas uma linha, mas ele pode ter várias colunas. Isso aqui pode ir até lá à frente. Como está aqui um exemplo prático, uma matriz com o nome A, os elementos é 2, 4, 6, 8. Poderia continuar isso aqui para 10, 12, 14, 16, 18 e por aí vai, certo? Não vai importar quantas colunas isso aqui vai ter, mas vai continuar a ser uma matriz linha. E ao contrário dele, é uma matriz coluna, né? Que pela analogia aqui, é uma matriz que tem apenas uma única coluna e não importa a quantidade de linha que eu vou ter aqui, né? Ou seja, é uma matriz enésima por 1, né? Aliás, eminésima, vou assim dizer, por 1. Ou seja, uma matriz com m linhas e apenas uma única coluna aqui, certo? Da mesma forma que nós falamos aqui, um n, essa aqui seria M1, certo? Até já está aqui. Vamos lá. Aqui tem aqui matriz quadrada. Essa matriz quadrada aqui está a repetir. É aquela matriz cujo número de linhas é igual ao número de colunas. Ou seja, o M é igual a N. Então, sempre que o M for igual a N, é uma matriz quadrada, certo? Vamos lá. Ela possui duas diagonais. Diagonal principal, já vimos como identificar a diagonal principal, que é composta por todos os elementos A1, A11, A22 até AMN. Isto é, cada elemento de A e J aqui, o J é igual ao I. O I é igual ao J. Vamos lá. Aqui nós temos traço de uma matriz. Isso aqui é bem simples. Traço de uma matriz, se A é uma matriz quadrada, então o traço de A, denotado por TRA, é a soma das entradas na diagonal principal. O que são entradas? Entradas são esses dados. Por exemplo, aqui tem essa matriz aqui, A e B. Qual é a diagonal nessa matriz A? A diagonal dessa matriz é essa aqui. E nessa matriz aqui? É este aqui. Então, o traço da matriz A seria somar esse 3 e esse 7. Só isso. E o traço de B seria somar o B11, B22, B33. Está aqui. Simples assim. Nada mais do que isso, não. Traço de uma matriz acontece quando nós temos uma matriz quadrada. E o traço de uma matriz quadrada nada mais é do que o somatório de todas as entradas da diagonal principal daquela matriz, certo? Não há muita coisa aqui dizer aqui. Vamos lá. Matrizes triangulares superiores. Vamos lá. Aqui a coisa começa a ficar interessante. É o seguinte. Matrizes triangulares superiores são matrizes quadradas cujos elementos localizados por baixo da diagonal principal. O que é isso de por baixo da diagonal principal? Joe, tá vendo essa cena que eu fiz aqui? Essa separação, essa diagonal que eu tracei, criou duas áreas aqui. Criou a parte superior e criou a parte inferior aqui. Consegue ver? Ou seja, à medida que eu tracei essa diagonal, cobri esses números, tem números que estão na parte de cima e tem números que estão na parte de baixo. Então, matrizes triangulares superiores são aquelas cujos elementos localizados por baixo da diagonal principal são iguais a zero. Ou seja, essa matriz triangular superior tem números diferentes de zero apenas na parte de cima só. Então, quando é uma matriz triangular superior, ele tem números que são diferentes de zero apenas na parte de cima. Ou seja, na parte de baixo é tudo zero. Se você for a ver aqui nesse exemplo, se eu for a traçar a diagonal aqui, os números que ficam em cima é que são diferentes de zero. Todos que estão aqui embaixo são zero. Tá vendo?
Ou seja, é como se você tivesse uma matriz nula aqui, já que é tudo zero, faz de conta que isso virou uma matriz nula. Ou seja, o que sobrou é uma matriz na parte superior aqui. Já que tudo aqui ficou... Opa, desculpa. Já que tudo aqui na parte de baixo ficou nulo, então a matriz que sobrou é uma matriz superior, uma matriz que está na parte de cima. Eu acho que está fácil entender isso aqui. Vamos lá. Opa, deixa eu apagar isso aqui, para não atrapalhar. Vamos lá aqui, de novo, veja só. Aqui tem um exemplo, diz assim. São iguais a zero. Isto é, A e J é igual a zero para todo I maior que J. O que significa para todo I maior que J? Veja lá aqui. Qual é o valor do I aqui? O valor de I é linha, né? É isso. Então, o valor de I é 2, porque está na segunda linha. Qual é o valor de J? É 1. Então, I é maior que J, porque 2 é maior que 1. Tá vendo? Aqui também deu 0. Qual é o valor do I aqui? Aqui estou na terceira linha. Então, o valor de I é 3. Valor de J, segunda coluna. Então, é 2. 3 é maior que 2. Já apanhou, né? Então, em todos os lugares onde o I é maior do que J, deve ter o número 0. Quando isso aqui acontecer, isso se torna numa matriz superior. Por que se torna numa matriz superior? Porque se eu traçar a diagonal aqui, na parte inferior eu vou ter uma matriz nula. Lembra que é uma matriz nula, né? Uma matriz nula é uma matriz composta por todos os elementos iguais a 0. Já que todos os elementos abaixo da diagonal principal são 0, automaticamente isso aqui ficou uma matriz triangular superior. Por quê? Porque só na parte superior tem dados que realmente representam uma matriz não nula. Então, é uma matriz triangular superior. A palavra triangular é porque, já sabemos, podemos imaginar, quando eu tenho um quadrado e eu divido ela através da sua diagonal, eu formo 2 triângulos aqui, tá vendo? Ficou um triângulo aqui, ficou outro triângulo aqui. Então, aqui também ficou um triângulo aqui. Então, é uma matriz triangular superior, porque só na parte superior é que tem dados que tornam essa matriz aqui não nula. Matrizes triangulares inferiores. A mesma analogia. Se eu traçar aqui a diagonal, a parte superior vai ter tudo 0, ou seja, a parte superior vai ser uma matriz nula. Em que parte a matriz não vai ser nula? Na parte inferior aqui. Vou ter um triângulo que eu vou ter aqui a minha matriz triangular inferior. Significa que toda a parte lá na parte inferior aqui ficou 0. Apenas na parte inferior é não nula. E da mesma analogia aqui, isso aqui acontece para todo A e J, onde o I é menor que J agora. Ou seja, o J agora é mais grande do que o I, ao contrário do que nós já havíamos visto anteriormente. Aqui diz o seguinte: A é triangular se A é triangular superior ou inferior. Ou seja, uma matriz é triangular se uma das duas partes do triângulo for nula. Não importa qual, se é superior ou inferior. Mas ela vai ser triangular. Certo? Nós poderíamos chamar aqui de matriz triangular, mas está dividido aqui em inferior ou superior. Certo? Vamos lá. Temos aqui... Ok. Temos aqui a matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? É uma matriz quadrada. Já começa aqui. Para termos uma matriz diagonal, temos que ter uma matriz quadrada. Certo? Vamos lá. É uma matriz quadrada cujos elementos que se localizam fora da diagonal principal são iguais a 0 ou nulos. Temos aqui um exemplo claro. Nessa matriz aqui. Veja só. Essa aqui é a nossa diagonal principal. Essa aqui. Certo? Podemos ver claramente aqui que essa aqui... Opa! Má seleção aqui. Podemos ver claramente que essa aqui é a nossa diagonal principal. 2, 4, 6. O que está fora dessa diagonal principal é nulo, é 0. Então, veja que tudo que está aqui fora é 0. Então,
Se você ter uma matriz quadrada, onde apenas os valores da diagonal é diferente de zero, então isso aqui é uma matriz diagonal. Nada te impede de você ter um zero aqui no meio, acredito eu, nada te impede. Mas se todos os elementos fora da diagonal são zero e você tem elementos diferentes de zero na diagonal, então isso aqui é uma matriz diagonal. Nota bem, qualquer matriz quadrada é diagonal se e somente se é simultaneamente triangular superior e inferior. Se for analisar aqui, essa matriz é triangular tanto em cima como embaixo. Por quê? Porque se você tirar apenas a diagonal aqui, a parte superior é nula e a parte inferior é nula. Temos aqui a matriz escalar. O que é uma matriz escalar? Matriz escalar é uma matriz diagonal em que todos os elementos diagonais são iguais. É a mesma coisa que a matriz diagonal, a única diferença é que todos esses dados da diagonal vão ser iguais. Olha, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Isso é uma matriz escalar. No caso da matriz escalar, não tem muita coisa a dizer. Só isso mesmo. Matriz de identidade. Essa aqui eu gosto. O que é matriz de identidade? Matriz de identidade é toda matriz cujos elementos que compõem a diagonal principal são iguais a 1 e os restantes são iguais a 0. Ou seja, em todo lugar onde eu tenho A e J, onde J é diferente de I, eu vou ter 0. E eu vou ter 1 onde J é igual a I. Lembra? Onde é que J é igual a I? Na diagonal. Lembra? Todos os elementos da diagonal, o valor de J é igual ao valor de I. Vimos isso lá em cima. Então, quando acontecer isso de J ser igual a I, ou seja, quando acontecer de em todos os lugares onde J é igual a I ser igual a 1 no seu elemento, e o restante ser 0, então isso aqui é uma matriz identidade, certo? Uma nota importante, uma matriz de identidade de ordem n, representada por IN, é uma matriz diagonal com elementos diagonais iguais a 1. Está querendo dizer o que aqui? Então, aqui está querendo dizer o quê? Que uma matriz de identidade, na verdade, é uma matriz quadrada que é simultaneamente triangular superior e triangular inferior, onde as entradas da diagonal são todos eles iguais a 1, certo? Qualquer matriz de ordem 1 é escalar e, portanto, diagonal, triangular e superior, triangular inferior, o que eu acabei de dizer aqui. Temos aqui alguns exemplos. Matriz de identidade de ordem 2, está aqui. Matriz de identidade, a diagonal é igual a 1, o restante é igual a 0. Identidade de ordem 3, tudo aqui é igual a 1, na diagonal, o restante 0. Temos aqui a matriz oposta. Matriz oposta é muito simples. O que é uma matriz oposta? A matriz oposta nada mais é do que você trocar sinais dos elementos de uma matriz. Por exemplo, essa matriz aqui. Essa matriz tem elementos 2, menos 1, 4, 1. O oposto dele seria o quê? Seria o menos A. Menos A seria, aqui no 2 era positivo, fica negativo. 1 era negativo, fica positivo. 4 era positivo, fica negativo. 1 era positivo, fica negativo. Só isso, nada mais. Só trocar sinais dos elementos da matriz. Observação. Quando, durante a classificação de uma matriz, toma-se como referência os elementos que compõem a matriz, então essa é uma classificação quanto ao tipo. Enquanto que, quando se toma como base o número de linhas ou o número de colunas, então disse que é quanto à forma. Lembra que a quantidade de linhas e a quantidade de colunas automaticamente vai me dizer a forma dessa matriz. Por exemplo, eu sei que uma matriz tem uma forma de um quadrado quando o número de colunas é igual ao número de linhas, ou seja, uma matriz 3 por 3, por exemplo, certo? Então, é isso, pessoal. E na próxima aula nós vamos já começar a ver sobre operações envolvendo matrizes
Vamos começar com igualdade de matrizes, soma de matrizes, produtos com matrizes. Vamos ver tudo isso aí para começar a sanar todas essas cenas até chegarmos à fase de nós resolvermos os exercícios que estão no final desse módulo aqui, certo? Então nos vemos na próxima aula.